Vamos falar sobre a Marcha para Jesus, está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, representou o presidente Lula na Marcha para Jesus e foi vaiado durante o seu discurso. O ministro afirmou que o governo vai trabalhar pela paz. Jorge Messias esteve acompanhado dos deputados Benedita da Silva, do PT, e Gilberto Nascimento, do PSD. Vamos ouvir um trecho do discurso de Jorge Messias. É o Bessias, aquele que de uma fala, você se lembra, Jorge Messias é o nome dele. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília, que nós entendemos e que nós estamos lá, não pela nossa própria terra, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Vaia. Foi exatamente o que ele ouviu da multidão que acompanhava o discurso, o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Esse é exatamente onde tem lá aquele Ministério da Verdade, o que pode sugerir muito de controle da liberdade de expressão, que é um direito fundamental da Constituição do país. Bom, para falar sobre esse assunto, a negativa do próprio presidente Lula em comparecer à Marcha para Jesus, essa vaia que recebeu um ministro que foi representá-lo, nós estamos com o deputado federal pelo PSD de São Paulo, Cezinha de Madureira. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Ô Pioto, mais uma vez, a alegria de estar contigo aqui, com todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Muito bom estar com você. O deputado, surpreende essa vaia que o público da Marcha para Jesus deu para um representante do presidente da República, o presidente Lula, que não aceitou o convite de comparecer na marcha? Não surpreende, já era esperado, por quê? O momento é um momento ainda de muita tensão. E o presidente Lula, ele tem errado quando não pacifica o país, quando não traz uma palavra de paz, uma vez que ele é o presidente da República. O ministro Jorge Messias fez bem o seu papel como evangélico que é, nascido no evangélico, ele que declarou ali que era da Igreja Batista, ele fez seu papel e muita coragem, sabendo que poderia haver uma vaia, porque a nação que estava ali é uma nação evangélica. E o PT tem o seu histórico aí com as pautas de esquerda, então já era esperado isso. Agora, espero que com esse momento o presidente sente na cadeira de fato e assuma seu papel de presidente e traga paz para o país. Deputado, vamos lá, vou pegar uma frase que disse aí o Jorge Messias: este governo quer paz. É a frase dele. O governo está querendo paz com as pautas que tem, por exemplo, afrontado o Congresso Nacional, de discussões que o Congresso já fez, está querendo mexer em tudo que vinha funcionando, que era do governo anterior, em vez de continuar e melhorar, quer alterar completamente, sem contar essas outras pautas que tem mexido, obviamente, dentro da lógica de um Congresso muito mais conservador, que foi autorizado pelo eleitor, porque esse Congresso foi eleito pelas urnas, pelo cidadão brasileiro, lá em outubro do ano passado. Piotr, eu posso te responder de várias formas, com várias respostas. Em dezembro, aqui na Jovem Pan, eu disse que Lula, se ele mexesse com as pautas conservadoras e com aquilo que o governo passado fez, e muito bem feito, como o marco regulatório do saneamento, por exemplo, ele ia levar pau. Todo mundo me criticou. O Cezinha está dizendo que o Lula vai levar pau. Não é bem isso. Tem que ter inteligência. Ele não está sendo o Lula paz e amor que era antes. Eu votei no presidente Bolsonaro, defendi o presidente Bolsonaro e defendo o centro-direita, não com o extremismo. O extremismo não cabe no nosso mundo. E o presidente Lula chegou mandando um decreto derrubando, por exemplo, o marco do saneamento, levou pau. E é o que está acontecendo. Se ele não continuar, aliás, não trouxer a paz para o país, ele vai levar pau. Então, é errado do jeito que está fazendo. Eu espero, eu que sou um bom brasileiro, quero que o país dê certo, espero que o presidente Lula, de fato, acabe com esse fígado, acabe com essa raiva. Nós temos ali pessoas que, de fato, querem a paz. Por exemplo, você pega o ministro Padilha, está sendo um cara super coerente. O próprio ministro Messias teve coragem de vir hoje na Marcha para Jesus, onde só tem evangélico. Mas o presidente Lula precisa, de fato, demonstrar isso com ações e com sua fala.
acabar essa guerra de fígado. Já dizia o Luiz Guimarães que política não se faz com o coração, muito menos com o fígado, e sim com a cabeça. Precisa ter sabedoria, porque o Brasil ainda está dividido, precisa de paz. Deputado, a gente só estava mostrando imagens, essas imagens são de hoje, inclusive, da Marcha para Jesus. Essa é a praça da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira, que representou o Brasil na luta contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Eles têm essa praça em homenagem justamente aos brasileiros que foram para lá, lutaram, alguns morreram, saíram feridos e lutaram pela paz naquele momento e pela democracia e a liberdade na Segunda Guerra Mundial. Foi exatamente esse o local, é o local onde normalmente acontece essa Marcha para Jesus. Deputado, vou trazer aqui um colega seu parlamentar, o Magno Malta, o senador também está conosco. Daqui a pouco o senador já vem falar conosco, é isso? Já temos o senador? Tá, daqui a pouco o senador Magno Malta fala conosco. O senhor falou que ele precisa pacificar, o presidente precisa pacificar o país. Mas toda a declaração dele, ou ele cita Bolsonaro e chama atenção, porque a eleição foi no ano passado, e toda hora ele não dá propostas para o país não está crescendo. Eu vou mostrar agora há pouco, a gente está tendo uma queda do preço do barril do petróleo, isso está acontecendo no mundo, tem menor demanda no mundo, e isso poderia favorecer uma série de possibilidades de crescimento da economia, mas o governo não tem plano para fazer a economia crescer e gerar emprego, deputado. Olha, Piotr, você vai chamar o Magno Malta aí. O Magno Malta é um dos que ensinou Jair Bolsonaro, junto conosco, o versículo "Conhecereis a verdade vos libertará". E, de fato, o presidente Bolsonaro foi um marco na história do Brasil. E o presidente Lula, quando eu digo pacificar, algumas pessoas me criticam porque eu converso. É o meu papel conversar, dialogar. Eu não posso fazer uma oposição burra de ser contra tudo e todos. Eu vivo no país, é um governo que foi eleito com uma margem pequena, vale lembrar que foi uma margem muito pequena. Para mim, o Lula não ganhou a eleição através de alguns atos de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, fez com que nós perdêssemos a eleição. Mas, independente do resultado, o governo que está aí, o presidente ganhou a eleição. E nós, que somos evangélicos, pegamos a Bíblia, temos que entender que a Bíblia diz, nós temos que respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Então, nós temos que, como bom brasileiro, tentar construir um diálogo para melhorar o que está aí. Eu sou brasileiro, não posso torcer que o país dê errado. Claro. Tem que dar certo. Então, nós precisamos tentar construir um melhor momento. Por isso que eu digo que todos nós, já que o Lula está aí, esperamos, presidente Lula, que o senhor volte a ser aquele paz e amor. Alguns anos atrás, nós da igreja, eu, o senador Magno Malta, vários outros, saímos tirando aquela demonização que tinha para uma paz no país. E nós precisamos de paz. Tem que parar com essa guerra de falar do Bolsonaro. Já passou a eleição dissidente dias atrás do presidente Bolsonaro, que só a partir de 2024 começa a se discutir a próxima eleição de 26. Então, é hora de pacificar. Nós precisamos de paz, precisamos de emprego, a economia precisa crescer. Sim. Senador Magno Malta já está conosco. Deixa eu trazer o senador Magno Malta para essa conversa também. Senador, seja bem-vindo. O senador Magno Malta é do PL do Espírito Santo. Bem-vindo, senador. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Senador, o senhor tem visto aí, estou conversando com o deputado Cezinha de Madureira aqui, o senhor tem visto o governo trabalhar para fazer a economia realmente ser retomada? Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, já estou chamando a atenção do nosso espectador, porque o preço do petróleo no mercado internacional caiu, no ano para trás estava em torno de $125, agora está em torno de 70 e poucos dólares. Isso favorece o crescimento da economia num país que tem carências próprias. A gente nem precisa vender muito para fora, porque nós temos necessidade de infraestrutura, de crescimento, de melhorar a alimentação das pessoas, ou seja, o Brasil em alguns momentos se basta na economia. Mas o senhor está vendo essa movimentação porque o presidente Lula não compareceu hoje à Marcha para Jesus, onde poderia sentir o calor do povo, não quis comparecer e, ao mesmo tempo, não dá sinais de, obviamente, trazer planos para retomar a economia do país. Deixa eu responder de trás para frente a primeira que você me perguntou. O Lula só está cumprindo uma promessa de campanha, a não aceitar ir para a marcha. Ao sair da cadeia, ele não saiu dos seus crimes de peculato, de lavagem de dinheiro, de quadrilheiro, mas ao sair da cadeia,
a primeira entrevista dele, os senhores se lembram, ele disse: eu vou colocar esses pastores no seu devido lugar. Ele está cumprindo a promessa. Então ele está dando um troco raivoso, odioso, porque ele achou que ia sair da cadeia ovacionado, que de Nelson Mandela ele não tem nada. Mandela saiu da cadeia para unir o país e foi preso por ser um indivíduo que lutava contra a segregação no seu país. E por ser esse guerreiro, ele foi preso. E lá dentro ele saiu achando que, na verdade, ele precisava unir o país. A prisão de Lula foi diferente. Não foi porque o país está segregado, não. Foi que ele desmantelhou, foi quadrilhagem mesmo. Mas ele saiu porque o senhor Gilberto Carvalho, que agora está no governo novamente, o deputado Cezinha não era deputado, eu era senador, e ele foi para Porto Alegre e disse que a próxima luta ideológica do PT seria contra esses evangélicos de cabeça oca, movido por pastores de rádio e televisão. Você se lembra disso? Ele era ministro da Dilma e a Dilma fez ele ir à Frente Parlamentar Evangélica, 4 dias depois pedir perdão porque não aguentaram a pressão. Então o Lula fez isso como revanchismo na marcha. Você pode ter certeza que na marcha gay, do orgulho gay, que acontece também em São Paulo, e a Marcha para Jesus é uma marcha que seria hoje a minha 26ª marcha, Cezinha. Eu fiz 26ª, mas eu não fui hoje, porque eu fui. Aqui a minha luta aqui em Brasília é ir para o presídio, sabe? Assistir os patriotas inocentes que estão presos e com autorização do Supremo, que eu nem precisava, porque eu tenho prerrogativa como senador. Mas estamos submetidos a esse ativismo. Eu fiquei nesse feriado para atender, para ir para os presídios. Agora, fico triste não com isso não. Agora, o fato do apóstolo Estevão e a Sônia ter convidado alguns evangélicos, ficaram chateados com esse convite, mas eles tinham que fazer. Por que eles tinham que fazer? Porque, com um projeto de lei do ex-senador Marcelo Crivella, que é um desses que está no efeito dominó, que foi cassado agora como deputado, o projeto de Marcelo Crivella colocou a Marcha para Jesus no calendário nacional do país. Então, institucionalmente, até contra a vontade, eles tinham que convidar o presidente da República. Sim. Eles convidaram de forma educada. Agora o Lula sabe que esse povo que está lá, mais de 1 milhão, são patriotas contra o aborto, ideologia de gênero, pela sua fé, pelos seus valores, pelos seus princípios, pela sua Bíblia, e ele não respeita. Ele está agindo com 2 pilares. Agora vou para o que você me perguntou. Destruir a economia. Quem lê o calabouço fiscal de Haddad só precisa ler o item para entender. O setor de serviço será taxado, deputado Cezinha, em 43%. Ora, o setor de serviço sai de um cruzeiro que cruza o país inteiro, para quem tem dinheiro, a quem vende coxinha e picolé na praia. Então, para mim, eles têm 2 bases. Uma é destruir a economia, para fechar o cerco ideológico, porque não é que Bolsonaro perdeu e Lula ganhou. É mudança de regime. O regime é chinês, o regime é venezuelano. E não fechou ainda esse elo que falta por causa da CPMI que está em curso, do dia 8 de janeiro. E levantar as pautas de libertinagem, atacar as pautas de família. Eles vieram com tudo essa semana. Colocaram em pauta no Supremo, que não é pauta do Supremo, legalização de droga, legalização de aborto, o marco temporal, que é um absurdo. Se o marco temporal for aprovado, o Brasil vai ficar do tamanho de Sergipe e o resto é tudo área demarcada para ser acessada por ONGs internacionais para levar embora a nossa riqueza. Senador. Então ele tem esses 2 pilares. Ele não foi na marcha porque ele sabe que aquele povo que está lá. Minha mãe era analfabeta profissional. Minha mãe dizia que falta de palma é pior do que vaia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi crente vaiar, não. Antes dele. Mas se ele fosse lá, ele ia levar uma sonora de milhares de pessoas insatisfeitas com esse comportamento. Ô Cezinha, você me desculpa, e você está falando certo, que um presidente da República
Ele deveria trabalhar para promover a paz. Devia ser um preceito dele. Mas Lula não é essa pessoa para promover a paz. Senador. Esse Lula não é o Lula do primeiro mandato nem do segundo. Porque o Lula do primeiro mandato e do segundo era uma peça que Duda Mendonça criou. O Lulinha Paz e Amor. Era um desenho. Esse é o Lula verdadeiro, com a faca nos dentes. Ele quer se vingar do país. Esse é o Lula verdadeiro. O outro não. O outro era um boneco que Duda Mendonça criou, que falava em paz e amor e dizia... Por isso que nós desatanizamos ele, Cezinha. Porque ele dizia o quê? O discurso era: nós vamos enfrentar a corrupção e a miséria. Estou certo ou estou errado? Tá. Então quem não quer enfrentar a miséria e a corrupção? Ele dizia isso. Mas esse é o Lula verdadeiro. Senador, deixa eu só pegar um aspecto aqui. Essas são imagens ao vivo agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabou de comparecer ao evento agora. Ele foi convidado e compareceu. Ele está nesse momento, ele falou agora há pouco. Imagens ao vivo, vamos só acompanhar um pouquinho do Tarcísio agora. Com temor a Deus, com certeza esse estado vai ser mais abençoado. A gente vai se afastar do que não presta, a gente vai se afastar do crime, a gente vai trazer a bênção para cá. E o que nós estamos buscando é trazer essa bênção. Então, bom. Tá, e portanto a gente viu o governador, ele que sim compareceu a esse evento. Eu só tenho uma pergunta rápida para o senhor. Um adendo aqui a você, só um minutinho. Pois não. A primeira marcha para Jesus que Jair Bolsonaro foi... Eu passei uma semana em São Paulo tentando convencer o apóstolo Estevão, deixar eu levar Jair Bolsonaro na marcha, porque Jair era candidato. E ele, não, mas porque o governador vai vir, o Alckmin vai vir fulano Dória, que é prefeito, não sei o quê. Não, rapaz, deixa esses caras vir. Quando eles saírem, uma brechinha, se você quiser, eu posso te mandar as imagens da marcha de 2018, as fotografias. Quando o Bolsonaro subiu, eu falei, Bolsonaro vai falar só 3 coisas, apóstolo. Que esse não é um dia de fazer política, é um dia de glorificar o nome de Jesus. Nós viemos aqui para orar. E a terceira frase de Bolsonaro: nós amamos Israel. As fotos de Bolsonaro em 2018, quando ele foi à marcha pela primeira vez, levado por mim, porque eles tinham alguma reserva com Jair Bolsonaro em 2018, tinha muita reserva por causa da questão da liberação das armas e tal, que o povo era desarmamentista. Mas eu convenci ele que arma não mata ninguém. Quem mata é o homem. A arma é só um cadeado na bicicleta. Quando o bandido sabe que tem um cadeado na bicicleta, ele não leva a bicicleta, ou então Senador, vai botar na cabeça. Tá, deixa eu colocar... Eu convenci então o apóstolo Estevão e ele foi para essa marcha maravilhosa e depois voltou como presidente da República. Eu vou... Senador, senador, por gentileza. Então, fiquei por aqui. Senador, rapidamente. Não, Piotr, o homem é comunicador. Deixa eu fazer uma pergunta muito rápida. Eu tenho só 1 minuto, mas eu preciso ouvi-lo sobre esse tema. Tem 2 pautas que a Câmara do deputado Cezinha já votou, seja a questão da derrubada dos vetos presidenciais à lei do saneamento. A Câmara já se manifestou sobre isso, já deu a sua resposta muito clara, derrubou os vetos, e também a outra lei agora, o marco temporal, a Câmara também já disse qual é o entendimento que está na Constituição. A Câmara fez a parte dela. Agora, senador Magno Malta, agora vai ser só 30 segundos. Os senhores vão pressionar o Rodrigo Pacheco, o presidente da Casa, a colocar isso em votação? Tem que botar em votação. O Rodrigo Pacheco precisa cumprir a Constituição. A Constituição diz que somos 3 poderes harmônicos entre si, mas não tem nada de harmonia. E também não tem 3 poderes. Não há ordenamento jurídico, e se há, está nas nuvens. Está nas nuvens feito aí a internet. Ordenamento jurídico, mas ele precisa ter coragem como presidente da República ou como presidente do Senado, de agir como presidente do Senado, como diz a Constituição no papel do Senado, colocar para ser votado, porque se esses 2 marcos forem derrubados pelo Senado, é o final desse país nosso que já está pisando no limiar da desgraça. Pacheco precisa pautar, porque nós vamos manter o que já existia, veio do governo Bolsonaro e a Câmara fez o seu papel. Senador Magno Malta, obrigado. Deputado Cezinha de Madureira, obrigado mais uma vez pela gentileza de se juntar a nós aqui, viu? Boa tarde aos senhores, hein?